Na última aula nós aprendemos as funções proc-v e proc-h. Fizemos esses exemplos aqui. Nesse primeiro caso, eu utilizei a função proc-v e no segundo eu utilizei a função proc-h. E como o sistema de procura entre as duas funções é diferente, para retornar o mesmo resultado aqui, que é a sigla, eu tive que alterar a posição das linhas e das colunas aqui para a função proc-h. Nesses exemplos, nós fizemos procuras através de correspondência exata. Vamos relembrar aqui então. Por exemplo, eu tenho uma função proc-v, aperto Tab, tenho esses argumentos, valor procurado, matriz tabela, número índice coluna e procurar intervalo. Então vamos lá para o último argumento, que é procurar intervalo. Nesse argumento nós inserimos o tipo de correspondência. Na primeira aula eu utilizei correspondência exata. E agora o que nos resta é aprender a correspondência aproximada. O que acontece é que na correspondência exata nós temos que digitar aqui o valor procurado exatamente como ele se encontra na nossa base de dados. No caso, eu tenho esse valor 1 sendo procurado pela proc-v, nesse exemplo aqui, e ele tem que estar da mesma forma aqui na base de dados. Já no caso da correspondência aproximada, eu posso fazer buscas aproximadas de valores. Então, eu posso estipular uma faixa e procurar valores dentro dela. Vamos fazer o nosso exemplo aqui para entender melhor. Vou apertar ESC para sair da função proc-v. Vou vir aqui para o exemplo de correspondência aproximada. Então, nesse caso aqui, nós temos o exemplo de venda de roupas. E nós fazemos uma classificação. O exemplo consiste em faixas aplicadas na venda, e aí, se eu fizer uma venda dentro dessas faixas aqui, eu posso aplicar um desconto para o meu cliente nessa venda. No caso, se eu tenho uma venda de 50 a 99 peças, eu aplico desconto de 5%. Se eu tenho uma venda de 100 a 199, 7%, de 200 a 499, 9%, de 500 a 999, 15%, e acima de 1.000 peças, eu aplico um desconto de 20% para o meu cliente. Esse aqui é o tipo de caso perfeito para aplicar a correspondência aproximada. Eu posso vir aqui nesse campo de desconto, colocar igual e digitar a minha proc-v. Temos aqui os argumentos. O primeiro argumento é o valor procurado, que é o valor da quantidade, que é esse valor aqui da célula G31, ponto e vírgula. Depois, seleciono a minha matriz tabela, que vai de B31 até D35, ponto e vírgula. Tenho que colocar o número índice coluna, ou seja, a coluna onde está o valor que eu quero retornar na minha célula. Então, essa coluna aqui será a coluna de número 3, que é a coluna referente ao desconto. Coloco 3, ponto e vírgula, e vou colocar aqui a correspondência aproximada. Então, posso colocar valor verdadeiro ou colocar 1. Fecho aqui parênteses e aperto Enter. Aparece um erro #N/D, e esse erro aqui aparece porque eu não tenho nenhum valor aqui para o argumento valor procurado. Vou colocar um valor aqui, por exemplo, o valor de 52 peças de roupas, e aí aparece o desconto de 5%. Esse desconto de 5% acontece porque eu tenho um valor de 50 a 99 peças. O que essa correspondência aproximada faz? Ela pega esse primeiro valor aqui e verifica o segundo valor. Então, nesse caso, se eu tiver um valor de 50 até 99 peças, o Excel vai retornar desconto de 5%. Ele vai retornar aqui a correspondência para a primeira célula referente à quantidade. Então, sempre haverá essa verificação. Por exemplo, de 100 a 200. O Excel verifica valores de 100 a 199, e se houver um valor aqui no argumento valor procurado que esteve dentro dessa faixa, nós teremos correspondência para essa segunda linha aqui da nossa base de dados. Então, a correspondência na terceira coluna é o valor de 7% de desconto. Vamos aplicar aqui outros valores. Vou colocar o valor de 210. Esse valor está no intervalo de 200 a 499 peças, então o desconto aplicado é de 9%. Agora vamos para o próximo intervalo. Colocar 640, Enter. Desconto de 15%, pois o intervalo aqui, pois a nossa faixa é de 500 a 999 peças. E para finalizar esse exemplo, uma quantidade acima de 1.000 peças, por exemplo, 1.900 peças. Então, temos aqui o desconto de 20%. Se fosse uma quantidade maior, seria o mesmo desconto. Eu trouxe dois exemplos a respeito de correspondência aproximada. Dois exemplos utilizando a função proc-v. Nesse exemplo aqui nós temos a classificação de acordo com a idade. Novamente, tenho esse sistema de pesquisa. Então, eu vou pesquisar aqui no valor procurado a idade e vou retornar a classificação de acordo com essa idade. Podemos inserir a função proc-v, apertar Tab, temos o valor procurado, que está aqui na célula G43, ponto e vírgula, a matriz tabela é essa matriz tabela aqui,
de B43 a D45, ponto e vírgula. Número índice coluna, novamente, será a coluna 3, ponto e vírgula. Correspondência aproximada, aperto Tab, fecho parênteses e aperto Enter. Como nós estamos estipulando uma faixa de 0 a 20 aqui, como a nossa célula está vazia, então ele identifica esse valor como sendo 0 e coloca aqui a classificação de jovem. Se fosse 17 anos, nós ainda teríamos a classificação de jovem. Já para o caso de 21 anos, temos aqui a classificação de adulto. Para o caso de 58 anos, adulto. 49 anos, adulto. 30 anos, adulto. E acima de 60 anos, temos idoso. Então, só para contextualizar, voltando aqui para o nosso exemplo, até 19 anos ele identifica a pessoa como sendo jovem, de 20 a 59 ele identifica como sendo uma pessoa adulta, e acima de 60 anos identifica como sendo uma pessoa idosa. A função PROC-V com correspondência aproximada verifica valores na faixa de 0 a 19, porque o valor 19 é o primeiro valor abaixo aqui desse segundo intervalo, né? E aí retorna a correspondência de 0 a 19, jovem, e assim por diante, conforme eu expliquei. Beleza, pessoal? Então convém pensar aí certinho no tipo de correspondência que você vai utilizar nas suas funções PROC-V. Se você precisa de um valor exatamente da forma como digitou no argumento valor procurado, coloque correspondência exata. Se você precisa de um valor aproximado, um valor que está dentro de uma faixa que você estipulou lá na sua base de dados, aí você coloca a correspondência aproximada. Tranquilo? Vamos para a próxima aula então.